O texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você no dia de hoje se encontra no livro de Números, no capítulo de número 9, a partir do versículo 15, que diz: E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre eles, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Meus amigos, meus irmãos, quero aqui meditar com você um pouquinho nesse texto da palavra do Senhor, que aparentemente é complicado, né? A linguagem parece um pouco complicada, mas a gente vai esmiuçar aqui um pouquinho essa palavra para que o seu coração seja cheio de fé. Na nossa vida, nós temos que tomar muitas decisões. À medida em que a gente amadurece, a gente sai das fases da infância, a gente vai para a adolescência, da fase da adolescência para, por exemplo, a fase adulta. Cada período desses que passam, vem sobre nós a responsabilidade, com ela, as escolhas, as decisões. Algumas são diárias, são decisões que você toma todos os dias para que a sua rotina de vida ela tenha uma direção. Então, dentro dessas tomadas de decisões, sendo elas algumas diárias,
e que, na verdade, acabam não trazendo consequências importantes. Tipo, que vamos comer, que vamos vestir, e assim sucessivamente, porque de repente você pode optar em não almoçar, ou você pode optar em não tomar aquele café da manhã, ou de repente você pode optar em não tomar um refrigerante. Enfim, são coisas assim que não vão trazer para você maiores consequências. Mas outras decisões, elas podem mudar completamente o seu rumo. Elas podem viabilizar ou inviabilizar algumas coisas na sua vida que podem ser facilitadas de acordo com a decisão. E podem também trancar as portas de acordo com essa mesma decisão. Isso se dá, por exemplo, com a escolha da profissão, né? Com a escolha do cônjuge, com a escolha de onde iremos morar. E são muitas as decisões que acabam influenciando a nossa vida diretamente. Tem determinadas decisões que não dá para a gente dizer assim, vamos ver o que dá. Não dá, é sério. É sério. Qualquer tomada de decisão que influa no seu futuro é muito sério. Por uma razão. Vão trazer consequências para você a curto, médio e longo prazo. Então não dá para deixar para lá. Aleluia. Quanto mais mudança exige, mais complexa é a decisão. E são nessas horas que seria bom ter um direcionamento divino bem visível. Eu disse bem visível. Como, por exemplo, a nuvem, no texto aqui de Números, no capítulo 9, do versículo 15 até o 23. Se você continuar lendo esse mesmo texto, você vai ver como o povo era guiado. Como é que Deus criou uma estratégia para que aquele povo, sabendo dos sinais, pudessem se deslocar, se locomover, permanecer, levantar acampamento, continuar seguindo viagem. A questão é que este seguindo viagem ia de nada a lugar nenhum, porque eles estavam perambulando pelo deserto. Você bem sabe que, diante da negativa do povo e da blasfêmia em relação à terra que o Senhor havia preparado, houveram as rebeliões, e Deus recolhe aquele povo e os envia no deserto, ou melhor, os envia ao deserto por 40 longos anos. Então, se aquele povo estava sendo guiado, dirigido, conduzido, eles saíram de diante de Canaã. 40 anos depois voltaram para o mesmo lugar. Mas durante esse período, para onde iam? Iam chegar aonde? Qual era o destino? Ou seja, de nada a lugar nenhum. Mas acontece que Deus, Ele cria meios e sinais para poder conduzir essa gente. Morreu gente no deserto? Morreram. Os covardes morreram todos. Acima de 20 anos, morreram todos.
Houveram perdas, mas em tudo o Senhor estava guiando aquele povo. E como eu disse, quanto mais mudança, mais complexa a decisão. E é claro que seria bom, nessas horas de tomada de decisão, onde muitas vezes a gente não sabe direito o que fazer, seria bom ter um direcionamento divino em que nós pudéssemos olhar um sinal ou sinais de Deus. E é importante lembrar que nessa longa caminhada pelo deserto, os israelitas não puderam se queixar da falta de orientação de Deus, da falta de orientação divina, não. Porque essa nuvem os guiou o tempo todo, durante 40 anos, período integral dessa jornada no deserto, desse povo. Nem à noite ela os deixava, mas aí tinha aparência de fogo, ou seja, podia ser visto mesmo na escuridão, mesmo na penumbra. Fico imaginando como as crianças deveriam observar aquela nuvem, tentando... Que cabeça de criança é inocente, né? Na grande maioria das vezes. E eu imagino como as crianças deveriam observar aquela nuvem, tentando adivinhar quando seria a próxima mudança. Quando seria o próximo sinal. De repente a nuvem se movia, todo o povo se movia também. Onde ela parava, Israel também parava. Aleluia! Eles viviam montando e desmontando acampamento, recolhendo as tendas, rearmando as tendas. E de repente ninguém dizia para eles: olha, nós vamos permanecer aqui uma semana, ou 2 semanas, ou um mês. Às vezes eram horas. Montava-se tudo. E daqui a pouco, algumas horas depois, se levantava acampamento de novo. E se seguia para onde aquela coluna se movesse. Por quê? Porque era a guia do Senhor para a vida daquele povo. A nuvem se movia, todo mundo se movia. Onde ela parava, toda a congregação, todos aqueles 3 milhões, nós não estamos falando de algumas pessoas, nós estamos falando de uma nação inteira. 3 milhões de pessoas se moviam ou paravam. Qualquer mudança na nuvem era uma ordem de Deus. E olha, para ficar bem claro, eles obedeciam. Porque é melhor estar debaixo da cobertura. Então aquele povo, eles estavam sendo guiados por caminhos perigosíssimos, de grande dificuldade. E como eu disse, perigosos, tinha toda a sorte, todo tipo de perigo. Mas espera aí, eles estavam debaixo da nuvem, eles estavam debaixo da cobertura, eles estavam sendo guiados. E as decisões não eram eles quem tomavam, era Deus através da nuvem. Agora, é importante a gente ressaltar aqui que hoje a gente não tem algo tão visível, mas também não ficamos sem direção. Glória a Deus.
a gente também não fica perdido. Vai ficar perdido quem está fora da nuvem. Pastor, se não tem nuvem hoje, como é que nós vamos ficar perdidos? Questão de cobertura. Quem é o seu guia? É fácil a gente cantar Jesus, meu guia é... É fácil, não é? Me perdoem que eu não canto nada. É fácil. O duro está em exatamente obedecer e não ter dúvida de quem é que está no controle. Glória a Deus. Se hoje a gente não tem algo tão visível assim, por outro lado também não ficamos sem direção. Deus nos deixou, ao invés da nuvem, a palavra. Onde estão todas as orientações necessárias para a gente viver, para você viver, para a senhora viver, para o senhor viver, de modo agradável e confortável diante dele. O problema é que muitas vezes a gente quer extrapolar e quer ir além daquilo que diz a palavra. Presta atenção, se Deus está dizendo para você, espera. Para de dizer que não aguenta mais. Espera. Se o Senhor está dizendo para você, agora não. Agora não. Se o Senhor está dizendo para você, eu sou contigo, Deus é contigo. Aleluia. Tem hora que a gente quer fazer um mimimi e forçar a Deus fazer o que não é hora para ser feito. Você está debaixo da nuvem. Então você está seguro. Você está debaixo das asas, então está seguro. Aleluia. O que se vê nos dias de hoje são crentes mimados, cheios de não me toques, e que muitas vezes até ameaçam a Deus. Se tu não me der, vou embora, vou sair da igreja. Olha, eu fico imaginando como se Deus fosse se amedrontar, como se Deus fosse ficar muito preocupado quando algum crente mimizento bate o pé e dizendo, eu não vou pro culto, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não evangelizo mais, quero ver agora. Olha Deus suando no trono, roendo as unhas e dizendo, e agora? O que será de mim? Quer andar de baixo? Vem para debaixo, não quer com você mesmo. Preste atenção numa coisa. O Espírito Santo habita nos cristãos. Não entendeu não? Vou repetir para você. O Espírito Santo de Deus habita nos cristãos. Quando a gente precisa de direção divina, a gente já sabe a quem buscar. Nós podemos buscá-lo por meio da oração e da palavra. É que na verdade, a gente quer tudo pronto. Os cristãos dessa geração quer tudo pronto. Quer que tudo funcione através da revelação e da profecia. Não quer ter trabalho com nada. Quer tudo mastigadinho, tudo pronto, mas não é assim que funciona. Preste atenção, crente. Não é assim que funciona. O Espírito Santo mostrará o caminho certo a seguir. A dúvida não é do Espírito Santo e nem da palavra, a dúvida é sua. Quem não ouve a voz do Espírito vive em dúvida. Vive na dúvida. Vive querendo confirmação. Vive querendo que Deus
tome as decisões que ele tem medo de tomar. Desculpa, tô sendo duro com você. Mas o Senhor nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. Agora não é mais visível aos olhos. É no Espírito. Aleluia. Então ele vai mostrar para você o caminho. E não é aquele caminho que eu estou sentindo, que eu estou arrepiado, que eu estou sentindo uma friagem na coluna. É palavra. Porque Deus fala ainda nos dias de hoje. E Deus fala com você. Você não precisa de mim para Deus falar. Você não precisa de profeta nenhum para Deus falar para você. E com você a palavra fala e o Espírito confirma. Aleluia. Só que, assim como os israelitas no deserto, seguindo a nuvem, obedecendo ao comando da nuvem, se ela parava, eles paravam, se ela ia, eles iam. Nós também temos que obedecer. Aleluia. Assim como eles, no deserto, seguiam a nuvem, ao comando da nuvem, ao deslocamento da nuvem para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, eles também tinham que obedecer. E nós também temos que obedecer ao comando do Senhor, que hoje não é mais visível como a nuvem era durante o dia e o fogo à noite. Mas é pela palavra. Aleluia. De que adianta ter a direção certa? Se Deus nos dá a direção certa e a gente não segue. Se for desse jeito aí, não quero não, pastor. Mas Deus não está perguntando se você quer. Deus está dizendo para você seguir, obedecer, se prostrar na presença, entrar no seu quarto e orar. Para que você vai contar a tua vida para os outros? Aleluia. Então preste atenção numa coisa. Do que adiantaria você ter a direção de uma nuvem de dia e de uma coluna de fogo de noite, se você não seguiria? Só para ter não adianta. O que adianta o Espírito Santo falar com você? A palavra escrita, não falada, escrita, está nas suas mãos se você não obedece. Aleluia. Se Deus te dá a direção e você não quer. Se Deus fala com você na madrugada e você não ouve. Se Deus, através do Espírito Santo, diz para você: levanta, bota teu joelho em terra agora às 2:30 da manhã nesse frio aí e ora, e você diz: está muito frio. Eu só estou dando exemplo. Só estou dando alguns exemplos aqui. Porque se você não estiver disposto a fazer o que Deus deseja, nem mesmo uma nuvem se movendo fará com que você deixe essa situação atual que você se encontra. Assim como no Velho Testamento, também no Novo Testamento, nós vamos ver gente pedindo sinais. Para que sinal? Se você primeiro não crê e segundo não obedece. A gente precisa alinhar os pensamentos, os objetivos e os comandos de Deus, não para entender o que Deus está fazendo, e nem por que Ele está fazendo, mas para sujeição, para obediência. Aleluia. Talvez não seja a direção que você quer de Deus, mas é a que Deus deu para você e pronto. Mas eu vou ter que passar por aquilo, Jesus. Pois é, por que será que vai ter que passar? Propósito.
Quem sabe? Ensinamento? Não sei. Adestramento de Deus para você? Capacitação? Ou quem sabe Deus está querendo mostrar para você que nesse vale tu não vai morrer. Nesse deserto tu não vai morrer. Nesse estreito aí não vai te parar. Quem sabe? Só que você está escolhendo o caminho e não obedecendo o caminho que Deus te deu. E aí, como é que faz? Aleluia. Pois é, porque muitas vezes Deus nos chama para realizar algo. E se alguém der uma risadinha de canto de boca lá, você já vai se sentir a pior das criaturas. Estão rindo de mim. Ai, não. Vou devolver pro pastor. Ué, Deus não confiou em você? Deus não te chamou? Quando a gente obedece, quando a gente se apresenta, quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, Ele se encarrega de simplesmente nos capacitar para algo que a gente jamais, em tempo algum, imaginou ter condições para realizar. Preocupação do velho Moisés. Eu vou lá no Egito, o que eu vou falar para aquele povo lá? Como ele não tinha o que dizer, Deus disse para ele, vai lá e diga que eu sou o que sou. Pensa. Aleluia. Deus não mandou ele ir lá no Egito? Se apresentar para Faraó, ele e Arão, e retirar o povo de lá? Pois é. Veja só uma coisa que interessante. Quando aqueles 10 leprosos chamaram Jesus de longe, Jesus, queremos ser curados, o Senhor pode nos curar. Jesus disse para eles, olha, então vai lá no se apresenta ao sacerdote, se apresenta a ele. No que eles viraram para aí já estavam curados, mas eles tinham que ir ao sacerdote. Para depois do ritual de purificação durante 21 dias, aquela lepra fosse retirada dos seus corpos e eles pudessem voltar com a anuência do sacerdote ao convívio normal do arraial. Mas eles tinham que ir. Se eles tivessem ouvido e não obedecido, estavam leprosos até hoje. Tem hora que não basta só ouvir. Tem hora que o passo de decisão é nosso. É seu. Meu amigo, é seu. Me lembro uma ocasião, alguém me pediu uma oração e disse, pastor, eu estou precisando trabalhar demais. Eu estou numa situação muito complicada, pastor. Olha, eu sou formado, sou isso, sou aquilo, eu tenho diploma, olha, tá bom, vamos orar, querido. Fiz uma oração por ele. E Deus me disse assim, diga para ele que eu vou abrir uma porta muito pequena, mas que ele seja humilde para entrar por essa porta. E eu disse para ele foi embora. Algum tempo depois ele volta e diz, e vem me cumprimentar, a paz do Senhor, pastor. E eu perguntei para ele, e aí, rapaz, como é que tá aí a vida? A porta abriu? Ah, pastor, eu vou te dizer, só uma decepção. Olha, o senhor orou por mim, e eu recebi uma correspondência e atendi. Quando eu cheguei lá, pastor, olha só, o salário era abaixo daquilo que eu precisava e era para uma função. Olha, eu estudei tanto para fazer aquilo. Aí me lembrei do que Deus mandou dizer para ele, mas Deus não te falou para você aceitar que não era aquilo que você queria, mas era o que você precisava, que atrás dessa porta haveria uma outra grande porta? Ai, pastor. Bom, resumindo a história, mais 3 anos desempregado. Porque muitas vezes não é o que você quer, é o que você precisa. Não é o que você quer, é o que você precisa. Aleluia! Vide aquele homem que estava à beira da porta formosa do templo.
Se eu passasse ali e desse uma moeda para ele, ele estava lá até hoje. Mas aqueles dois homens de Deus, Pedro e João, não temos nada. Estamos lisos, mas o que temos te damos, levanta e anda. Ele esperava receber o quê? Dinheiro, ia estar lá até hoje. Mas Pedro e João, assim como eu e você, também não tinha nada. Ele esperava receber deles alguma coisa. Mas era o que ele queria. O dinheiro era o que ele queria. Pedro e João deram o que ele precisava. Quem sabe hoje tu tá batendo cabeça. Tu tá com dificuldade. Primeiro porque tá fora da nuvem. Resolveu não seguir o sinal. Está fora da direção. Quem sabe não quis passar pelaquela pequena porta por uma questão de ego. Não é? Por uma questão de ego. Afinal de contas, eu tenho 3, 4 diplomas ali, não é? Sou formado, pós-graduado, mas de repente, o caminho de Deus não é o seu caminho. A direção que Deus quer te dar não é a direção que você quer andar. E aí sabe o que acontece? Tu tá batendo cabeça. E por não entender e não se submeter, tu vai ficar nesse deserto sozinho, porque a nuvem vai guiar mais um povo e você vai estar fora. Agora, seria tão bom hoje você crer que a direção dada por Deus é a melhor para a sua vida. Eu afirmo isso. A direção que Deus está te dando no dia de hoje é a melhor para a sua vida, embora não seja aquilo que você quer. Ah, meu pai, não é aquilo que tu quer, porque aquilo que tu quer não é agora, e poderá até nem chegar, mas é aquilo que Deus tem de melhor para você. Então busque a orientação divina, começando por obedecer. Começando por obedecer aquilo que ele te mostrar e não aquilo que tu quer enxergar. Tem outra para te contar. Uma certa feita, uma moça: ó, pastor, eu já tô com 26 anos. Eu queria constituir família. Eu queria casar, pastor. Eu queria um homem de Deus. Falei, filho, eu não sou pastor casamenteiro, mas vamos orar para Deus preparar tudo e você esperar. Aleluia. Você espera? Vamos esperar. Ela não era da minha denominação. Ela vinha nas campanhas, nos eventos, e um dia ela apareceu. Ah, pastor, chegou um moço na igreja. Assim, mas é lindo, pastor. Me encantei. Aí ela falou, não, é que tem um rapaz lá, humildezinho, então, na minha igreja. E ele fica me abordando, pastor, não gosto, não quero. Falei, tu já orou a Deus? Pastor, toda vez que eu tô orando, ele vem no meu pensamento, esse moço, que inclusive ele é calvo, ele é carequinha, pastor. Ah, mas aquele outro que apareceu, que chegou com carta lá na igreja. Ah, pastor, é a minha medida. Passou-se mais um tempo, teve um evento grande na igreja, ela veio. Ai, pastor, tô tão decepcionada. Porque aquele moço que eu falei pro senhor, que é cantor, prega, ele tá noivo de uma outra moça lá da igreja. Eu falei, e aquele rapaz lá? Não, aquele rapaz lá é muito feio, pastor. Pois é. De repente a gente escolhe errado. Eu não sei o que aconteceu com ela depois. Não vi mais. Mas de repente,
Não é aquilo que nossos olhos querem ver, é aquilo que Deus está preparando. Eu não sei se preparou para ela. Não sei se foi aquele moço, o carequinha, que ela dizia, não, pastor, ele é careca, pastor. Usa óculos, pois é. A gente não sabe. O que nós precisamos fazer nesse momento é buscar a orientação divina e obedecer aquilo que Deus quer nos mostrar e não aquilo que encanta os nossos olhos. O grande problema é que a gente tem medo de tomar as decisões por falta de segurança em Deus. Ou seja, está com o pé fora e está metade fora da nuvem e metade dentro da nuvem. Não entendi, pastor. Metade tu confia, metade tu duvida. Metade tu tá dentro da igreja fazendo a vontade de Deus, metade tá com o pé no mundo. Eu quero dizer para você aqui, terminando, Deus nunca erra. E tem mais, seguindo a nuvem, ou seja, a orientação de Deus, a direção de Deus, os israelitas chegaram a Canaã. Se obedecermos a Deus, chegaremos aonde Ele deseja que nós cheguemos. E nem sempre é onde nós queremos chegar. Nem sempre é onde nós queremos ir. Nem sempre fazer aquilo que nós queremos fazer, mas aquilo que Deus tem preparado por propósito para a nossa vida. Para você, meu irmão. Para você, amigo. Para você, irmã. Para você, amiga. Quem sabe hoje você esteja necessitando tanto de uma palavra para confirmar aquilo que você não quer. Ah, desse jeito não. Pois é, então, Deus quer desse jeito. E aí, o que vai ser? Vai ser do seu jeito? Ou vai ser do jeito de Deus? Se for do seu jeito, você vai estar fora da nuvem, e ela estará indo para uma outra direção completamente diferente à sua. Mas se você aceitar a direção de Deus, Ele vai guiar você em segurança por onde quer que andares. Pense, medite e obedeça.